A mãe vê o filho, por causa do comportamento do filho, como se ele não soubesse de nada com relação ao diabetes. E aí, na conversa comigo, eu percebo que assim, não, seu filho sabe muito. E existe uma coisa muito importante aqui que é, o que eles sabem não necessariamente é o que eles fazem. Então é muito curioso isso, e a gente precisa conversar com eles, porque muito da forma como eles se colocam nesse cuidado diário, faz a gente achar que, ele não sabe de nada, ele não quer fazer. A gente tem lá os nossos julgamentos enquanto pais. Se você vê que uma coisa tem que ser feita, e você vê que aquilo não tá sendo feito, e você percebe que aquilo é uma falta de conhecimento, porque de repente a criança pequena sempre fez, aí do nada virou um adolescente e para de fazer. Então não é questão de conhecimento. Então o que pode estar acontecendo na vida dessa pessoa com diabetes na fase da adolescência, que faz com que ela deixe de ser uma criança extremamente proativa que faz tudo, para um adolescente que parece negligente, parece que esqueceu tudo que aprendeu. Então como é que a gente lida com isso? Isso faz parte. Por mais angustiante que seja pra nós, faz parte. E aí, como é que a gente vai conseguir lidar com isso? Muitas vezes, pro adolescente, existem outras questões muito mais importantes na vida do que o diabetes. Até porque o diabetes vai estar com ele a vida inteira, então assim, deixa o diabetes pra lá. Ele pode ter deixado de fazer algumas coisas pelo peso que as coisas têm na vida dele. Então por que a gente não pode ajudar? Por que a gente acha que, meu filho já tem 16, 17 anos, já tem que fazer tudo sozinho, imagina, é um adulto? Não, né? Ele já tem 14 anos, ele já tem que fazer tudo sozinho. Não tem não. A gente tem que ajudar. E a gente pode ajudar de uma forma muito legal, que é extremamente diferente do que você falar, vai fazer! Você já fez! Você já mediu! Você já corrigiu! Você já aplicou! Você trocou sua agulha! Você não sabe. Isso não é ajudar. A gente não ajuda quando a gente manda fazer. A gente ajuda quando a gente faz. E que coisa a gente pode fazer por eles? Ou com eles, pra eles? Já pensaram nisso? Que pequenas coisas nós, enquanto pais, podemos fazer pra eles pra diminuir o fardo, peso no ombro. A gente tem um problema muito grande de falha de comunicação universal, digamos assim. A gente tem dificuldade de conversar com os nossos cônjuges, com os nossos namorados, a gente tem dificuldade de conversar com os nossos pais, a gente tem dificuldade de conversar com os nossos filhos. A comunicação é a coisa que, se feita direito, resolve conflitos mundiais. A primeira parte que eu acho que a gente precisa fazer com os nossos filhos é conversar. E a parte mais importante do conversar é saber ouvir. E eu acho que essa é uma grande dificuldade nossa. A gente não consegue ouvir os nossos filhos. A gente ouve uma frase e a gente, não pode ser assim, não, mas peraí, não. Gente, a gente tem que aprender a ouvir essas crianças. Então, você já perguntou pro seu filho assim, qual é a parte mais difícil do diabetes pra você? O que você mais odeia? O que você mais detesta fazer? E de repente fazer isso pra ele? Então, por exemplo, coisas pequenininhas que a gente pode fazer. A gente pode trocar a agulha da caneta por eles, ao invés de mandar eles trocarem. A gente pode trocar a lanceta, ao invés de ficar cobrando que eles troquem. A gente pode trocar o cartucho da insulina, que é uma coisa chata, que tem bolha, a gente pode fazer. E aí, o muito importante é não mandar fazer, não ficar cobrando. Você não ajuda quando você cobra, você ajuda quando você faz. Você fala, filho, eu já troquei o negócio pra você. Filho, eu já fiz isso aqui pra você. Pega o kit de sobrevivência, né, que a gente faz com açúcar, com coisas extras, e uma vez por semana dá uma olhada se tá tudo em ordem. Fala, filho, eu já organizei o seu kit aqui, eu já coloquei mais alguns sachês de açúcar. É carinhoso, por mais que eles pareçam ingratos, que eles não reconheçam, faça, apenas faça. É um gesto de amor e carinho que você faz por eles. E você tira o peso das costas de carregar o diabetes. Gente, adolescência, não, tem coisa muito mais importante na adolescência que diabetes. Pra eles, né, claro, pra nós não. Por que uma coisa que aconteceu, uma experiência minha. Fomos no retorno, ela tá usando seringa, o médico pediu pra ver a seringa, ele perguntou como é que ela puxa, como é que ela faz, e viu que a seringa já não tinha. Ai, filho de enfermeira, senhor. E viu que a seringa já não tinha mais as marcaçõezinhas, já tinha sumido, gastou. Aí falou, nossa, quanto tempo faz que você não troca essa seringa? Porque já não aparece nem a marcação, né, das unidades. Ela não conseguiu responder. É óbvio, e a gente sabe, entende? Então, qual é a pequena coisa que eu poderia fazer? Ao invés de eu ficar cobrando, troca a seringa, troca a seringa, troca a seringa, eu pego uma seringa nova e coloco lá nas coisas dela e jogo a seringa velha fora. É tão mais simples. Mas se a gente fica fazendo isso o tempo todo, eles não vão fazer sozinho depois. Vai! Não tem adolescente que dorme na cama da mãe. Eu espero. Mas entende? Não é isso que vai atrapalhar. Então eu sugiro que a gente converse, que a gente descubra o que tá pesado pra eles e que a gente proponha acordos combinados. Esse combinado vai variar com a idade da criança ou do adolescente e vai variar com o tempo de diagnóstico que tem. Tem uma coisa muito curiosa que eu vejo hoje, que é quando o diagnóstico acontece num adolescente, muitas vezes é o adolescente que fica ensinando os pais. E isso é importante. Então, é uma troca. Não importa de que lado pra que lado. É muito legal. Eu vejo os meus pacientezinhos adolescentes ensinando muita coisa pros pais. Isso é muito bonitinho. Não, mãe, não é assim, é assim. Não, mãe, lembra que o médico falou isso, isso, aquilo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, tá? Então, fazer combinados. Tá dando certo? Não tá dando certo? Vamos trocar? Não vamos trocar? O que a gente pode melhorar? O que não tá funcionando? Coisas que a gente pode fazer, então, além daquelas de trocar agulha, trocar... A gente pode ser responsável pela transferência dos dados ou pelo registro das coisas. A gente pode ser responsável pelo agendamento das consultas, dos exames. Então, existe
muita coisa que a gente pode continuar fazendo, e não é porque somos super protetoras, não, é porque a gente reconhece o peso que tem um diagnóstico num adolescente. Ou um diagnóstico não, né? A convivência com o diabetes na adolescência. E é muito legal que eles tenham outras coisas com que se preocupar. A escola, os amigos, a roupa, a aparência, a faculdade. Na verdade, e eles estão errados, o diabetes vai estar lá o tempo todo, então faz parte, né? É legal que na adolescência eles possam se preocupar com essas outras coisas que são próprias da idade deles, mas não necessariamente largar a mão absolutamente do diabetes. Então fica aí como que a gente pode estar ao lado e não contra, ajudando e não cobrando. Então se vocês tiverem mais dicas, escreve aqui pra mim que eu também posso me beneficiar delas aqui em casa, tá bem? Então,